Hoje, ouvi ao pé do fogo, enquanto esperávamos a ceia. Vizinhos de grito, as famílias Correia e Cardoso viviam na mais feliz harmonia de roceiros pacatos, praticando sem saber o mais puro socialismo. Mas suas mútuas de mãos em alegres mutirõezinhos, repartindo irmanamente o pano de toucinho, contínuo presentear-se. As divisas, pode-se dizer, não separavam e nem sequer pensavam e distinguir os rumos. Bem-vindos a mais um Conversas ao Pé do Fogo. Hoje nós vamos fazer uma comida boa de mutirão com os meus amigos Jonathan e Vanessa. Hoje nós vamos fazer um caldo de abóbora. Vanessa, de onde tu veio? Eu nasci em Cajamar, sou cajamarense nata. Que beleza. Hoje em dia moro numa ocupação urbana, ocupação Os Queixadas, tenho 32 anos, sou formada em técnica em artes cênicas, também milito em movimentos populares e sociais desde os 11 anos de idade, comecei minha militância inclusive com meninos e meninas de rua aos 11. Que massa. Já militei com o companheiro aqui, com o Jonatas, e hoje milito no movimento Luta Popular. Que massa. Mais ou menos isso. E você, senhor Jonathan? É dessas terras cajamarenses também? Sou de Cajamar também, desde que nasci, né? Moro aqui. Bom, o que eu posso falar aí sobre mim? Sou formado em comunicação social, mas acho que um pouquinho antes disso, eu gosto de falar questão da cultura popular, do teatro, né? Foi o que me levou para essa área de comunicação social na época. Era adolescente, não sabia meio o que fazer, o que estudar, né? E aí eu consegui usar ali na comunicação, né? O teatro, a música, enfim, as coisas que eu gostava. E aí fiquei atuando nessa área por uns 10 anos, mais ou menos. Mas sempre tocando maracatu, cantando em algum grupo, cantando em coral, tocando violão. Como é que vocês se conheceram? A Vanessa já estava um pouco mais no movimento estudantil na época e eu, na escola, já tinha essa vontade cultural de tocar violão com os amigos ali, tocar violão na rua. E aí tinha o Grêmio da escola. E aí, por conta do Grêmio, eu conheci o movimento estudantil da cidade. Acho que foi mais ou menos nessa época, né? Foi. Que massa. E aí foi que a gente se conheceu. E engraçado, que a gente, era praticamente vizinho, né? Morava na rua de trás e, não trocava ideia. Não... A gente não se conhecia. Não se conhecia. Foi o Grêmio que ajudou a fazer essa... O Grêmio da escola, junto com o movimento estudantil. Que massa. Foi. Fez essa ponte aí. Como eu nasci, né? Sempre morei em Cajamar. O meu pai é filho de Queixada. Né? O meu avô participou da greve Porta de Perus. Então acho que acho que a gente tem coisa que é do sangue mesmo, né? A gente foi crescendo e a gente entrou no movimento estudantil porque era um lugar onde a gente estava, aonde a gente ficava a maior parte do tempo, que é dentro da escola, e a gente sentia a necessidade de fazer coisas para o nosso direito e a melhoria, né? Da vida estudantil mesmo. E era um lugar de expressão também, assim, da juventude? Sim. Porque eu participei de Grêmio Estudantil, né, em São Paulo, e eu sentia muito que era um lugar onde eu podia, sei lá, exercitar um pouco da rebeldia também, se expressar, falar de arte, coisas que às vezes eram meio recriminadas na sala de aula, no contexto da sala, porque era tudo muito engessado, o currículo não permitia. Existe tanta rasteira, o desprezo, rolo compressor, anti-herói, tribal e selvagem, fim com as unhas no interior. Como é que você chegou no Luta Popular? Conta um pouco o que é o Luta Popular para quem está assistindo a gente, pessoal de casa, conhecer também
o movimento de moradia, o movimento de luta pela terra aqui também na cidade de Cajamar? Então, Luta Popular é um movimento, né, pequeno, mas que já está em 7 estados no Brasil. Que massa. Tem menos de 10 anos. E é um movimento que o intuito é organizar os de baixo, inclusive por um dia derrubar os de cima. Que massa. Né? É um movimento que organiza não só ocupações urbanas ou do campo, rurais, mas também bairros, associações, né? Enfim. A gente acredita muito que as pessoas que organizam as coisas, né? Aqui em Cajamar a gente tem a ocupação dos Queixadas, né? Que é uma ocupação com 105 famílias, cerca de 400 pessoas, que ocupou uma área que estava abandonada há mais de 19 anos, né? Na cidade. Uma área de 9.000 metros quadrados. Importante, Que né, hoje mana? dá uma função, né, para mais de 100 famílias, né? Que é a moradia na cidade. E que é muito doido, né? Porque eu fico vendo que, acompanhando a página de vocês no Facebook, em outros lugares, tem muita gente desinformada que vai lá para ficar falando um monte de barbaridade, que invadiu terra, que não sei o quê, vai trabalhar. E a galera não tem a mínima noção do que acontece lá, né? Eu vi cada coisa linda, vocês com o Sarau da Massa, que o Jonathan também faz parte, fazendo oficina com a molecada, os mutirões que eu achei incrível, principalmente as mulheres lá tocam a coisa mesmo de construir, de assentar tijolo, de bater laje. Eu achei muito louco isso. E fico pensando como Cajamar é uma cidade extremamente conservadora e a necessidade de ter movimentos que escancarem um pouco essa desigualdade aqui, né? Cajamar é Dá uma olhadinha. cidade que 90% da cidade é construída por ocupações. Olha isso. Isso não é a gente que criou da nossa cabeça, né? São dados que existem. Vários bairros, né? A maioria dos bairros da cidade não existe, as pessoas não têm documento do bairro. Então, é muito ruim isso, né? Porque os mesmos que falam que a gente é um bando de invasor, Às vezes mora num bairro que também, que né, também já invadiu, teve que também, isso, né? né? Pois é. O que a gente sabe é que não existe políticas habitacionais de fato, né? Aqui em Cajamar a gente sabe também que tem muita terra. E ou você ocupou um espaço ou você paga aluguel. Quem mora em Cajamar hoje são poucos os que têm a posse mesmo, de falar, aqui é meu. Tem gente que mora aqui há 40 anos e não tem posse. Né? Tanto que a prefeitura, inclusive, está com projeto aí de legalizar as casas e tal, né? De dar posse para as pessoas, porque as pessoas, 40 anos, não têm posse. Né? Então, acho que isso é uma coisa absurda, porque no Brasil tem muita terra, para muitos poucos. Tem gente que tem terra que não sabe o que fazer com a terra. E fica muitas vezes lá, abandonada, como você falou. Tiram as famílias, mas a terra segue lá abandonada, Do né? mesmo jeito, a gente teve 10 anos do Pinheirinho. Pois Que é. foi o maior massacre da história, talvez assim, de desocupação, violento, né? Uma violência do Estado terrível. E a gente foi lá no ato de 10 anos. A gente chegou lá, o terreno tá cheio do mato. O mato é do meu tamanho, da minha altura. Ou seja, meteram bomba, uma pessoa foi morta, teve denúncias de estrupos, teve gente que foi machucada, teve gente que foi presa, teve gente que aconteceu tudo lá. Pra quê? Pra nada, né, no final das Porque o terreno continua lá abandonado, sabe? Do mesmo jeito. E uma falta de conhecimento da própria história da cidade, né? Sim. Que é uma história de gente muito lutadora, né? Passando até pelo nome da própria ocupação, que é os Queixadas, tem a ver com a greve, que por sinal é a maior greve da história do planeta, né? 7 anos e meio. Como, né, a cidade ela se fez, assim, se formou por conta da extração dos minérios, né, que eram levados aqui para Perus. Né? Inclusive, pessoas de diversos lugares do país vieram morar aqui por conta do trabalho. Se construiu uma vila no Gato Preto, outra em Cajamar. E aí, por conta disso, a cidade foi crescendo em torno disso, né? E por estar próximo também da Anhanguera, enfim, todas essas questões. Inclusive a estrada de ferro que funcionou, né, até 86, que era chamada de estrada de ferro Perus-Pirapora, foi feita com esse... Eles usaram o nome Perus-Pirapora para conseguir a concessão para liberar de Perus até Pirapora, mas quando chegou em Cajamar, que era o objetivo, eles tipo... Já pararam. E aí a gente chega na greve. E isso foi se estendendo e dividiu a cidade. O que a gente estava falando, dos Queixadas e Pelegos. Queixadas é um porco do mato, né? Que quando se junta,
ele espanta qualquer bicho, ele bota pra correr, põe medo, né? Espanta os mais perigosos, Os né? mais perigosos. Inclusive os predadores mais violentos. Sim. Foi um advogado na época do grupo que colocou esse nome, pelo que eu lembro, né? E o nome Pelegos é um capacho que vai em cima do cavalo, que o patrão monta em cima, senta em cima, né? É bem... Ai, que demais. Mas os pelegos, por mais que a gente tem hora que eu mesmo falo, né? Ah, mas são pelegos, você é pelego porque traiu a greve, porque furou a greve, porque foi lá. Mas os caras também eram trabalhadores, né? Pois é. E uma greve de 7 anos e meio, você ficar sem fome, porque eu lembro que existiam histórias, né? Tem histórias que, tipo, tinha vendas e as pessoas estavam de greve, as pessoas não conseguiam mais ter dinheiro para pagar porque elas não recebiam salário. E a galera furava a greve, né? Para poder tentar sobreviver, né? Também. Tem várias histórias aí paralelas. A gente teve uma época, a gente montou uma peça de teatro que chamava Greve e Guerra. Né? Greve e Guerra, pra você ver, tipo, como que teve, O como que nível da mexeu coisa, isso com a né? cidade, né? E assim, minha memória é bem ruim, mas tipo, coisas assim que eu lembro assim da peça, por exemplo, né? E cenas aqui, ó. Que a pessoa fazia pro vizinho ouvir e achar que tava batendo a carne, amaciando a carne, Queria mas a pessoa não carne em tinha o casa, que comer em casa. Tipo, cena assim, meu, que demais pesada, isso. pesada assim, mas tipo, o que aconteceu, que é relato de pessoas, né? E é doido pensar que estão contando uma história de meados de 70, né? Por aí, 60, 70 ou foi antes? Foi na década de 60. Década de 60, né? No auge da ditadura militar. Olha isso, inclusive, que no aconteceu a auge da greve. ditadura militar, e a gente está voltando a viver esses momentos de carestia agora, né? Quando a gente tem talvez o governo com o maior número de militares no poder da história, né? Já que a gente está falando de memória, de arte, de cidade, você não quer pôr uma canção nessa prosa aqui, meu velho? Bora? Então vamos lá então. Esse é um som autoral. Na volta pra casa, o céu um lindo pôr do sol. Por minutos, segundos, não sei por quanto tempo pude esquecer da vida e de tudo que se passa, deslembrar do vazio que invade o peito ao ver que o sol solitário lá em cima sofre do mesmo feito e nem assim deixa de raiar. Se o sol só brilha, fascina, é porque encontrou o seu lugar. Buscar o mesmo destino eu sigo, sai da chuva, insiste em olhar. Fugir com o sol na imensidão, quando o meu lugar encontrar. Qual será? Qual será o meu lugar? O meu lugar? Qual será? Qual será o meu lugar? O meu Se o sol só brilha, fascina, é porque encontrou o seu lugar. Buscar o
destino eu sigo. Sai da chuva que insiste em molhar. Fugir como o sol na imensidão. Quando o meu lugar encontrar, qual será? Viva! E essa é Muito bom. Qual será o meu lugar? E eu acho que tem um pouco, pensando aqui, né, a questão do museu, né, meu? Que, tipo, a história, né? Qual será, tipo, o nosso lugar, a nossa história. A minha filha nasceu em 2018, e aí, um pouquinho antes dela nascer, eu comecei a pesquisar, tipo, músicas, brincadeiras, coisas pra brincar com ela, né? E aí ela nasceu, e aí quando ela começou já a falar, andar, engatinhar, fazia uns vídeos brincando com ela, tocando. Aí uma tia nossa, tia da minha esposa, viu, falou, meu, vim fazer uma live na escola, né, das crianças aqui e tal, né, ninguém aqui toca violão. Aí eu, não, né, aquela recusa, né, veio o chamado, né, a escola do, não tava, né, não, eu faço pra minha filha aqui em casa e tal. E ela ficou insistindo, indiquei um amigo, indiquei outro, e ninguém podia, não, aí outro cobrava caro. Aí ela me convenceu, não, me mandou 6 músicas, ó, tira essas 6 músicas assim e tal e faz. E aí em dezembro eu fui mandado embora da empresa, do escritório. Aí eu já tava com uma coisa na cabeça, assim, meu, tipo, já não tava legal, né? O período da pandemia foi interessante, assim, me fez perceber que eu tava longe da minha família, da minha filha, não via ela crescer. E aí eu vi nisso uma oportunidade de recomeçar e de voltar para a área cultural. E aí essa escola me abriu as portas para fazer, tipo, uma vez por semana, aí eu fazia para as crianças lá. Aí fiquei uns 6 meses, aí quando foi agosto, o shopping começou a voltar as coisas, aí o shopping aqui de Cajamar queria fazer alguma coisa também para as crianças, aí comecei a fazer no shopping, aí dali uma amiga viu, me convidou para dar oficina de maracatu em Jundiaí e as coisas começaram a acontecer de novo, assim, né? Já arrastamos ele pros queixadas. Aí a gente foi lá pros queixadas, fizemos lá. Conta mais desse livro aí, pega aí, a gente tem um livro aí, né? Mostra aí pro povo. Ó, o livro de Cajamar, tem meu nome aqui, viu? É uma da hora esse. Só uma observação, achei muito bacana escrito. Conto, canta, encanta com a minha história. Cajamar, cidade de lutas e conquistas. Que achei doido, muito né? bacana, né? Não, tem muita... E é isso, tem muita história das pessoas aqui, né? Os depoimentos que as pessoas iam no museu, ou nesse mutirão, nas feiras de artes, né? Tem muita coisa que tá aqui. Tudo aí. Das pessoas, né? E tem Isso é aí bem também legal. a questão da palavra Cajamar em si, ela tem origem indígena, né? Tem 3 significados, né? Eles falam que uma é o Caiamar, que Cajamar era caminho do mar, né? Caiamar, né? Ligado ao tronco tupi, né? Alguma coisa assim. E aí tem uma outra... Quando foi registrar, Cajamar se chamava Distrito de Água Fria, era no Distrito de Santana de Parnaíba. E quando foi registrar, quando virou município mesmo, não lembro o ano exato agora, já tinha outro município com esse nome, de Água Fria. Né? E é até legal depois a gente falar do grupo da Vanessa que chamou Água Fria, né? Grupo de teatro. E aí, no cartório, ou algum lugar assim, as terras dessa região eram do senhor Calhamares, né? Escrito com Y, né? Que aí, quando você fala no espanhol, esse Y vira já, né? Já, Cajamar, Cajamares. Terceiro significado, né? Que tem a ver com a frutinha, né? Um alimento também, nosso programa falando de culinária, que é o araçá. Conta pra nós, mano. Cajamar estará registrado oficialmente como uma palavra da língua indígena tupi, Caiamar, fruto colorido e manchado, referente ao araçá, que era abundante aqui na cidade, né? Hoje a gente encontra o araçá na igreja ali de Cajamar, eu sei que tem, um lugar que eu sei que tem certeza que tem o araçá. Como é usar o teatro para pensar as causas sociais, as questões de moradia? Sei que você trabalha com isso, mas também tem essa questão da luta. O teatro é um lugar de luta também? Com certeza. Atualmente, né, eu não estou fazendo teatro, já faz um tempo, mas eu tive o prazer e o privilégio de fazer parte de um grupo chamado Água Fria, né, que inclusive levou o nome aí do primeiro bairro da cidade, como o Jonathan citou até. Foi um grupo que, tipo, um teatro experimental, né, a gente fazia, o nosso foco era da linguagem mesmo, e o que o teatro pode levar para o povo, né? Então acho que foi daí até, mesmo eu já militava em alguns movimentos, mas daí que despertou mesmo a vontade de militar, porque a gente sabe a linguagem que a gente tem
Tipo, a galera sempre reclama, mas o povo não vai na Câmara Municipal discutir os direitos, não vai em conselhos de habitação, ou sei lá de onde, mas justamente porque é uma linguagem que não chega para nós. Tipo, não é nossa realidade, não é uma coisa que a gente compreende, né? E no próprio teatro a gente descobriu que a gente pode fazer teatro, a gente pode levar arte, a gente pode conversar com as pessoas com uma linguagem que é a nossa. Então, o Água Fria teve uma importância muito grande, assim, tipo, sem tabu, sabe? Tipo, sem, a gente tem que fazer uma leitura de um texto, então a gente tem que fazer aquilo bonitinho, certinho e interpretar aquele personagem com a perfeição que o texto pede ou que o personagem pede. A gente descobriu que não precisa. E se a gente quer levar arte para as pessoas, e essas pessoas pessoas pretas, pobres, trabalhadoras, mães solos e tudo mais, a gente precisa fazer que seja uma linguagem onde elas entendam o que a gente está falando, né? Que seja uma linguagem onde elas entendam e onde elas possam apreciar o teatro, onde elas possam apreciar a arte. Não que as pessoas não tenham capacidade de saber o que é um Shakespeare, uma arte clássica, né? Mas que se a gente for uma arte clássica, talvez as pessoas não vão falar, pô, trabalhei 12 horas e vou sentar aqui para assistir um cara falando uma coisa que eu não vou entender. Porque a linguagem é diferente. É de um tempo diferente, num período diferente. Né? Agora, se você chega com uma linguagem mais tranquila, mais nossa mesmo, né? Da atualidade, chama mais atenção, as pessoas pegam mais amor, as pessoas... Eu moro numa ocupação, não faço oficina de teatro, porque... por pura desleixo mesmo da minha parte, vou confessar, tô com pelos queixados, né? Todo mundo sempre cobra, mas a gente faz muito trabalho com as crianças, que não é necessariamente o teatro, e aí a gente pensou no Água Fria, a gente pensou, vamos estudar linguagem popular, o que a gente pode levar para as pessoas também sentirem amor, quererem não só assistir a peça, mas também fazer teatro. Porque a gente não precisa também só de público, a gente também precisa de atores e atrizes também. Verdade. Sabe? Então, foi uma experiência maravilhosa, ficamos 8 anos juntos, tivemos desde teatro de rua, aí metemos louco, fomos fazer uma peça nas casas dos outros, o povo falava, vem almoçar, e nós chegava lá com tudo, né? A gente chegava com o cenário inteiro e falava, a gente pode usar esses pedacinhos? A galera, pode, a gente metia o cenário e fazia a peça, tipo, a gente começou... foi o Abajur Lilás do Plínio Marcos. Então a gente fazia isso com frequência e foi uma experiência maravilhosa. Nem falo pelo curso que eu fiz, né, no Teatro da Escola Brincante, mas a experiência mesmo com um grupo de pessoas que eram da cidade, que todo mundo conhecia um pouquinho da história, que a gente não conhece tudo. A gente conhece um pouquinho, né? Isso que o Jonatas estava falando sobre a Casa da Memória, que cada um trouxe um pouco. Porque também se ninguém trouxesse nada, a gente nunca ia ficar sabendo. Né? Então, e isso foi maravilhoso para mim, assim. E eu uso hoje em dia na luta, não dando oficina ou não participando de oficina, mas somente no lance da linguagem, sabe? A gente vai em seminário e a gente fala com o Danilo Joan e eu falo do mesmo jeito que eu tô falando aqui, na Assembleia eu falo do mesmo jeito, que as crianças falam do mesmo jeito, porque as pessoas, todo mundo entende e todo mundo compreende e todo mundo presta atenção. Aprender a se comunicar, né? O teatro tem esse lugar também de facilitar a comunicação, Sim. né? Muito louco isso. Fora que tem assim, a troca, né? Tem a troca e eu fico imaginando, né? A minha caminhada também com os movimentos populares, as coisas, eu via muito essa coisa da mística, né? Um lugar também de você, ao encenar coisas que você vive, que você sente, que você pensa, você também elabora aquilo de alguma forma para poder lidar com os conflitos, né? Porque eu vejo que a arte, de forma geral, ela ajuda a você abrir a cabeça mesmo, né? Tipo, abrir a visão, assim, para qualquer tipo de desigualdade, para qualquer problema da sociedade. Eu vejo que eu pego amigos, comigo mesmo, né, de adolescente, assim, né, eu fui para esse lado e, tipo, vejo essas questões de problemas da sociedade. Eu não atuo hoje, não milito, mas eu tenho esse olhar, essa sensibilidade para esses assuntos, assim, para essas coisas. E a minha ideia de estar com esse projeto para as crianças é, de alguma forma, ajudar nesse olhar mesmo, né, de manter essa essência da... leque, né? Sim, né, a criança, ela nasce, que eu vejo... As crianças são extremamente criativas, uma imaginação, né? E vai perdendo isso conforme vai crescendo, né? E você, mano? Eu sei que vocês fizeram lá na ocupação uma poesia em coletivo com todas as mulheres lá. Não foi na Ocupação dos Queixadas, foi na Ocupação de Esperança, que é em Osasco, que a gente tem o trabalho das mulheres lá.
Toda a ocupação de luta popular a gente acha muito importante. Sempre as mulheres são linhas de frente de muitas lutas, inclusive dentro das ocupações, né? Historicamente, né? Sim, e a gente acha muito importante a gente ter um momento só das mulheres, então todas as ocupações têm reuniões de mulheres, onde a gente discute machismo, violência, questão de trampo, de filhos, da vida, né? Coisas que a gente talvez não tenha espaços no meio comum, mas quando a gente está juntas, a gente consegue todas nós trocar ideia. Então, todas as ocupações existem as reuniões de mulheres. Essa aqui é uma cartilha do Luta Popular, feita por mulheres, mulheres do luta, mulheres de várias ocupações. E aí tem um poema aqui que foi construído no coletivo. Pode meter marcha, como a gente diz. Lugar de mulher é na luta. Sônia, Glaucia e Simone, Vânia, Tânia, Rita e Cleuma. Posso falar de 1000 nomes, é tudo a mesma celeuma. Ser pobre sem um teto, trabalhar quando puder, tudo isso ainda por cima se soma a ser mulher. Nomeiam de sexo frágil, quem nunca arreda o pé. Carrega o mundo nas costas e ainda apanha do Zé. Ah, se ela gosta da coisa, é chamada sem respeito, mas também é maltratada quando não lhe dá o direito. Somos números da injustiça, sempre tem um lugar certo. Ganha o menor salário e é maioria entre os sem-teto. Se for preta, ainda é pior. Só aumenta o desrespeito. A exploração é maior por causa do preconceito. Para a mulher, jornada é tripla. Ela trabalha 3 vezes. Em casa, na da patroa e em casa outra vez. A ser bela é obrigada. Mãe, barriga, bunda e peito. Sinto muito, camarada. Eu vou ser do meu jeito. Lava, passa, cuida e limpa. Arruma tempo para lutar e ainda vem o marido, encheção, lhe arrumar. Acha ruim quando a mulher passa a ser linha de frente. Toma as rédeas da sua vida, quer um mundo diferente. Deixe, homem de bobagem. Nessa luta por direitos tem que ter camaradagem. Tudo com muito respeito. Nossa luta é popular. Não precisa ter assombro. Pobre, preto, gay, lésbicas e as mulheres ombro a ombro. Feminismo é ideia louca, que todos somos iguais. Sinto muito se isso implica em tirar um pouco sua paz. Vou dizer o que as mulheres querem, porque a gente não mente. É juntar a nossa luta com a luta da nossa gente. Viva! Coisa linda, mano. Que coisa linda. Se pegar a história do próprio movimento contra a carestia, lá na ditadura também eram as mulheres, né? E segue sendo, né? Muito doido isso. Na época da greve, da greve de Cajamar, tem várias histórias também. As piqueteiras, as mulheres que iam à frente da fábrica mesmo, tinha esse nome, as piqueteiras. Que fazia os piquetes, né? Também tem bastante da história da greve. Que sobre a força das mulheres, assim. E eu imagino, né, porque a questão da fome, 7 anos e meio de greve, como é que não deve ter sido, né, velho? O que aconteceu também porque a maioria dos empregados eram os homens que trabalhavam na fábrica. Então as mulheres começaram a arrumar trabalhos de lavar roupa, enfim, outras coisas assim pra ajudar nessa época, assim. Tem histórias assim, né, enfim. Nas ocupações, geralmente quando, né, você ocupa uma terra, a primeira coisa que você pensa é, beleza, estamos aqui, mas aí, como que vamos comer? Então, aí a gente organiza a cozinha. Quem geralmente toca a cozinha? É as mulheres. Quem pensa, vamos ter que juntar as crianças pra gente poder, né, todo mundo ali, das crianças tá ali, a gente tá todo mundo vendo, quem pensa? É as mulheres. Quem pensa, olha, precisamos juntar o lixo porque a gente precisa organizar minimamente, são as mulheres. E geralmente as mulheres não levam o nome pelas coisas que elas fazem. Normalmente não levam. Tipo, dão uma ideia, vamos fazer uma cozinha coletiva, mas os caras vão lá e constroem, aí tipo, a gente já viu isso muito em lugares, na Assembleia, inclusive dentro dos queixados, por exemplo. E aí os caras falam, então a gente achou aqui, eu e fulano, de construir a cozinha, mas, sabe? Não, o pior é quando ainda não fazia assim, cozinha José de Freitas, né? Tá ligado? Só que foi a dona Maria que fez. Que ficou lá o tempo todo, né? E o que cuidado das crianças. A gente acha que a discussão, somente sobre a violência, é uma coisa fundamental, sobre o machismo é fundamental. Isso não quer dizer que a gente quer separar a classe. Quem separa a classe é os de cima. Nós não queremos separar a classe, a gente quer que homem e mulher lutem de ombro a ombro, né? Lado a lado.
Porque o problema do machismo não é só da mulher, o problema do machismo também é do companheiro. Né? Assim como do racismo, assim Sim. como da LGBTfobia, Isso. né? Essa coisa de companheirismo mesmo não tem a ver com não errar, né? Tem a ver com dar a mão pra hora que seu companheiro tropeça e fala, meu, chega junto, pô, o que aconteceu, você tá bem, né? As nossas culturas de modo geral, né? Afro-indígena sempre teve esse lugar de pensar as coisas não pelo lugar da violência, do apartheid, da segregação, sempre foi um lugar de coletividade, né? E muitas vezes esse lugar de resolver as coisas era na cozinha, era comendo, era na hora de comer, todo mundo esquece as brigas e senta E todo mundo senta, fica- e come mesmo rango, né? A cozinha sempre é a alma do negócio, né? Muito doido a gente tá do fazendo. negócio, das conversas, de todas as coisas. Né? Muito doido a gente tá fazendo um caldo hoje que é uma comida que se come coletivamente, né? E essa coisa do ajuntado dos trem tudo na panela Misto. e bota pra ferver. E aí, como será que tá aí? Tô preocupado Bora, mais vamos lá ver? com a mulherzinha no Eu carro. acho que agora já tá pronto, já dá pra finalizar com a sarcinha e... Eu ia quase esquecer, mas é o mais importante também, pra mim pelo menos, que na pandemia, em plena pandemia, a ocupação dos queixadas recebeu a ordem de despejo. As pessoas falavam fique em casa, mas os caras queriam colocar 400 pessoas na rua, né? Em plena pandemia. Enquanto muita gente estava enterrando os seus, inclusive pessoas dentro da ocupação, que outros parentes morreram em outro lugar, e eles estavam querendo colocar a gente pra rua. Né? Então, acho que isso foi o baque mais Pesado, né? pesado, fora as percas que a gente, todo mundo aqui deve conhecer alguém que se foi, mas a falta de sensibilidade, e na verdade é injustiça mesmo, né? Sim. Porque a gente não foi lá e roubamos alguma coisa. Tem várias pessoas que foram conhecer a ocupação, tem gente que achava que a mulher que falava que é proprietária nem morava lá, que a gente ia entrar na casa dela, que a gente estava já dominado tudo. E as pessoas quando vão lá ver que ela tem a casa dela, a casa do caseiro, ela tem um galinheiro, ela tem uma chácara lá, tipo, que não é o mesmo território que o nosso, que é diferente. Ela tá de um lado, a gente tá do outro. Né? As pessoas estão lá porque elas precisam de morar. A gente não ocupa um lugar porque a gente, tô de férias, vou lá pisar no barro e morar numa lona porque é legal. Pois é. Passar fome, talvez sede, falta de energia, não Sem saber se as estrutura, crianças vão né? ser Sem- picadas por um bicho sem ou estrutura não. nenhuma, né? Só porque a gente acha que é legal. As pessoas ocupam porque elas precisam de casa, né? A gente sempre fala, enquanto morar for um privilégio, ocupar é um direito. A gente precisou ir lá, ocupar a prefeitura para o cara resolver depois de 2 anos e meio, falar com a gente. Então abrimos um pequeno diálogo, mas ele disse que não pode fazer nada, que não tem nada para fazer e vai deixar assim. Já nasceu 15 crianças só em Cajamar, da ocupação dos queixados. Enquanto isso, a Amazon chegou facinho, né? Em Cajamar, todo se mundo instalou, chega né? fácil, né? E a gente, que é uma área que não tem posse, que a pessoa que diz proprietária está pedindo os capião, ela também não tem posse, ela não tem matrícula. Os caras, enfim, né? Então, até aproveitando, eu queria até pedir para todas e todos que não conhecem, que queiram conhecer a Ocupação dos Queixadas, vai ser bem-vindo, as portas estão abertas lá no Panorama. E também os vídeos de apoio, que nós vamos continuar nossa campanha contra o despejo, porque nós vamos resistir, a gente não tem pretensões de abandonar a nossa casa que a gente construiu e que a gente cria as nossas crianças lá. Gente, então, estamos encerrando aqui com esse caldo maravilhoso feito pelos meus queridos amigos convidados aqui hoje. E a gente sempre encerra pedindo para vocês se inscreverem aqui no nosso canal do Sarau da Roça, conhecerem os outros episódios do Conversas ao Pé do Fogo. Esse é o segundo, veja o primeiro, vai ter mais para frente, então sintoniza aí, acompanha a gente, adiciona lá o sininho para ter o lembrete. E vamos para a nossa dica cultural, né? Porque a gente come enquanto vai ouvindo um trem. E eu sei que o nosso amigo aqui, que também, além de todas as coisas que ele já disse que fez e faz nessa cidade, ele também fez parte de um maracatu muito especial lá de Jundiaí. Como que é o nome? É Coletivo Embaúba. É o antigo Maracatu Jundiaí, né? Então, como que é faço o- parte ainda. É um massa. grupo de pesquisa da cultura popular, né? Começou com o Maracatu e a gente mudou o nome para Coletivo Embaúba justamente por começar a pesquisar outras linguagens, né? E aí o grupo tem 9 anos, faz um trabalho hoje em algumas CRAs, algumas casas em Jundiaí, né? Com adolescentes, com crianças. O ano passado eu estive com oficinas. E é um trabalho que a gente tem muito orgulho, assim, na região, né? Tem 2 grupos de Jundiaí que trabalham com
com maracatu de fato, né? E é essa resistência aí da cultura popular, de ajudar, enfim, a espalhar isso para mais pessoas. E é isso, é o Coletivo Embaúba. Então sintoniza aí pra nós no Vamos Coletivo lá. Embaúba. Tem no YouTube, tem No Instagram, então bora Coletivo lá. Embaúba. Sintoniza aí, Embaúba.